Bom, muito boa tarde, muito boa noite, muito bom dia para vocês. Estamos começando mais um programa Afrobras News Debate. Meu nome é Fernando Lavieri, eu falo aqui diretamente dos estúdios da Universidade Zumbi dos Palmares. Mais uma vez eu tenho aqui a presença do Marcos, nosso comentarista fixo. Ele é especialista em Direito e em Direitos Humanos também. Marcos, boa tarde. Boa tarde. Tudo bom, Fernando? Boa tarde, boa noite ou bom dia você que está nos assistindo. Nós estamos aqui mais uma vez com uma responsabilidade muito grande, sendo brilhantemente aí conduzidos pelo Fernando, né, com todo um cabedal de conhecimento e um tino jornalístico que se o polícia tem o tirocínio policial, o Fernando tem o faro jornalístico e estamos aqui à disposição. Muito obrigado. Bom, antes da gente começar, eu quero fazer a minha descrição para pessoas que não enxergam ou que têm alguma deficiência visual, né? Eu sou um homem negro, uso barba e estou vestindo uma camisa cinza, né? Bom, o nosso programa a gente faz um rescaldo das principais notícias que estão aí em debate, né? Então o primeiro assunto que a gente escolheu aqui é o seguinte: bairro da Liberdade, aqui em São Paulo. Teve uma conversa, um processo na Alesp na semana passada, no qual se discutiu o quê? Um projeto de lei que preza pelo reconhecimento do culto a Chaguinhas como patrimônio imaterial da cidade de São Paulo. Mas quem é Chaguinhas, né? Essa é uma dúvida que qualquer pessoa pode carregar, porque é um personagem antigo e que a gente ficou muito feliz de descobrir. O nome dele é Francisco José das Chagas. Ele vivia por volta de 1821 e circulava nos arredores do centro de São Paulo e Liberdade. Muito bem. O Chaguinhas, como ficou conhecido, por que ele ficou tão conhecido e agora o culto a ele está sendo exaltado como um patrimônio, né? Porque assim, ele era cabo do batalhão de Santos, né? De busca, de captura de Santos, e em 1821 era um momento que o negro no Brasil ainda era coisa, né? Era coisa. E o Chaguinhas, nessa época, como militar, ele reivindicava o pagamento de salários. Quer dizer, algo absurdo, um negro, naquele momento, reivindicando o pagamento de salário, de soldo. Foi destinado à forca. Então, o que aconteceu? No momento em que ele ia ser enforcado, a corda, conta-se, né? Que a corda quebrou, arrebentou 3 vezes consecutivas. Quer dizer, no momento que ele ia ser morto, por ser um negro, digamos, arredio, a corda arrebenta 3 vezes, sem explicação nenhuma, uma coisa que era de costume se fazer na época, né? Então, o pessoal que acompanhou essa coisa das cordas, tal, do rompimento da corda, falou assim: liberdade, liberdade, liberdade. Fala-se também, conta-se a história de que o bairro da Liberdade ganhou esse nome, Liberdade, por causa desse fato. Muito bem. O bairro da Liberdade, ele sofre historicamente um apagamento da história negra brasileira. Marcos, você sabia dessa história do Chaguinhas? Eu não sabia. Para ser sincero, Fernando, eu não digo que você tem um faro jornalístico muito bom para contar histórias. O jornalista tem que pegar essas coisas no ar e ir atrás. Eu ouvi alguma coisa que tinha o apagamento da história negra na Liberdade, já tinha escutado alguma coisa assim, mas eu não sabia desse santo. E eu acho... Santo popular, né? Desse santo popular. E o Brasil é um lugar que é um caldo de um sincretismo religioso, que eu quero puxar uma coisa interessante. Por que é importante? Peço desculpa que eu tô rouco, né? Dei aula na faculdade esses últimos dias e eu acho que eu exagerei um pouquinho
no gelado e falando, quase não falo, e aí estou um pouquinho rouco, mas acho que vai dar para me entender. Eu, como jornalista, desculpa, fui conhecer o Santuário da Menina Isildinha, sendo de formação católica, depois vindo para evangélica. Ponto. Fui conhecer o Santuário de Aparecida de Monte Alto, também a trabalho, de formação católica, evangélica. Eu fui vizinho, quase, da Santa na Janela, de Ferraz de Vasconcelos, que apareceu no Gugu, e que houve uma comoção, e juntando esses 3 exemplos com o exemplo de Chaguinha. O Brasil, ele é um país de fé, que as pessoas precisam respeitar essas fés, essas manifestações de forma diferente, mas há uma coisa que a gente precisa pensar. Quando é um objeto de fé negro, o único objeto de fé negro, que nós acabamos de semana passada ter um feriado, né, na semana ter um feriado justamente, é de Aparecida do Norte, e que acaba sendo a santa padroeira do Brasil, uma mulher negra. Por mais que as pessoas possam falar, não, mas é que é idolatria, como a gente ouve da boca de muitos evangélicos, não de todos, mas de muitos evangélicos ou protestantes, porque acham que ali não ocorre a veneração, como a Igreja Católica diz que é uma veneração e não uma adoração. Então, se fosse adoração, conflitaria diretamente com o primeiro mandamento do Velho Testamento, né? Mas se é uma veneração, a Igreja Católica diz que não há ali idolatria. Mas, independentemente dessa questão teológica, dessa discussão teológica, é sintomático entender que o único grande objeto de fé na nação brasileira, e que muita gente não se apercebe disso, é uma mulher negra como santa. Sim. Essa reconhecida pela Igreja Católica Apostólica Romana, que é a grande instituição que regula a fé católica. Então eu acredito assim, talvez Chaguinha deveria já ter sido reconhecido, mas a gente sabe que esse processo de beatificação é muito lento e ele é institucionalizado, mas se a gente conseguir que ele seja reconhecido como propriedade imaterial, já é um resgate da cultura negra, e português, claro, é uma oportunidade da gente lembrar de que, não por culpa dos niqueis, como a gente comentou, mas o bairro da Liberdade precisa fazer uma escavação, uma arqueologia, para mostrar o quanto que o negro contribuiu ali, né? Sim, talvez, inclusive, talvez uma pesquisa para confirmar se esse liberdade vem do culto a Chaguinha, né? E outra, o bairro da Liberdade é um bairro curioso, porque o histórico tem um histórico de apagamento da história negra ali, porque ali tem o cemitério dos aflitos, onde eram enterrados os escravizados, população indígena, sim, pessoas consideradas criminosas, e tem a Capela dos Aflitos, que também está sofrendo, como que eu posso dizer, o bairro ele praticamente tampona ela fica escondida por causa dos adereços que tem lá. Então, vale a pena visitar a história do bairro da Liberdade. Sim. Aliás, lá também há a imagem da Madrinha Eunice. E aí você me contou uma história interessante nos bastidores. Repete, por favor, enquanto eu tuço. Desculpa. Não, tudo bem. A Madrinha Eunice é uma das fundadoras da Escola Lava Peça, uma das primeiras escolas de samba de São Paulo. Então, assim, a prefeitura fez uma homenagem à Madrinha Eunice. Tá. E colocou um busto ali, uma imagem, uma escultura dela. E teve uma festa e construiu-se um palco, uma estrutura para essa festa, no qual encobriu a imagem da Madrinha Eunice. Então é mais um fato de apagamento, é mais
um item de apagamento histórico ali no bairro da Liberdade. Vale a pena visitar o bairro com esse olhar duplo, tanto de referência à população de origem oriental, que ajudou muito na construção do Brasil e do próprio bairro da Liberdade, como no passado ainda mais longínquo, que é a relação que o bairro tem com a população negra, né? E quando você fala isso, não querendo fechar a questão e nem ser o último a falar, mas assim, você vai falando e eu vou viajando no pensamento. Infelizmente, eu acredito que se fosse uma estátua de... Ai, tá reclamando. Não é isso não é mimimi não. Mas se fosse a estátua de um samurai, se fosse a estátua de um colonizador, se fosse a estátua de um estrangeiro, talvez porque o povo brasileiro, isso é verdade, é muito respeitoso, mas muitas vezes ele é muito mais respeitoso com o que é de fora, com o que é dele, com o que é seu próprio. Por isso que a gente já não foi nem dois artistas ou filósofos que falaram que a gente às vezes sofre de um complexo de vira-lata, né? Isso já foi tema de várias obras acadêmicas. Nós temos não todos nós, mas uma mania muito grande de este programa, por exemplo, revela isso toda santa semana nos nossos comentários, né? Quando a gente comenta, de valorizar mais o que é externo do que é nosso natural. E muitas vezes a gente se surpreende quando fala, nossa, aí era negro. E eu, no meu serviço, cheguei e falei assim, vocês ouviram falar que a Netflix vai soltar um tempo atrás, um anime com o primeiro samurai negro? Samurai negro? Foi tema de carnaval. Como assim? Tema de carnaval, Yusuke. E aí, olha que coisa interessante. Muitas vezes a gente se surpreende, e o nosso povo negro também se surpreende e fala, nossa, mas samurai negro? Exatamente. Então é esse tipo de surpresa, muitas vezes, que a gente tem, de ter um santo popular na liberdade, que talvez a gente precise rever os nossos conceitos. Nós. Não é tão surpreendente assim. Nós somos um povo histórico com os pés fincados na Núbia, no Egito, na fundação do mundo civilizado. A gente só teve uma opção, se a gente pode falar por isso, pela história oral. Porque se talvez todas as histórias do povo africano tivessem sido alcançadas ou levadas para o Ocidente, como foram levadas as obras gregas a partir de Homero, talvez hoje a gente tivesse uma outra visão. Sim, com certeza. E falando em valorização do que é nosso, do que é do Brasil, e de pessoas afro, você que pegou uma pipoca, pegou um cafezinho para nos acompanhar, a gente fala agora de Rebeca Andrade, que é uma heroína, né? Que coisa incrível que ela conquistou no último Mundial, né? 5 medalhas, medalha de ouro, medalha de prata, não foi a primeira vez, não será a última. Ela é incrível, né? Fantástica. E eu acho que é fantástico porque, infelizmente, eu fiquei muito triste com a saída da nossa ministra, porque tinha uma expectativa muito grande, mas a gente tem que entender que a política necessita de alguns acertos, não é livrando o nosso presidente Lula para chegar no caso da Rebeca. Mas eu espero que o nosso ministro Fufuca tenha uma visão para o esporte de alto rendimento, primeiro, porque o esporte de alto rendimento, que não seja só futebol, tá? Porque infelizmente a gente vê muitos colegas nossos, professores de educação física, que falam, poxa, muitas vezes eu mesmo chego na quadra e falo para os meninos, olha, nós vamos fazer ginástica olímpica, nós vamos fazer artes marciais, vamos tentar alguma coisa, mas o menino fala, professor, joga a bola aí, né? Joga a bola aí. E muitas vezes, a gente que é o país do futebol, a gente esquece que quando chega nas Olimpíadas, a gente tem que ter alguma coisa para mostrar. E Paris está aí. Paris está aí. E a gente precisa utilizar, quando o Barão de Coubertin pegou e falou,
de toda essa ideia de congraçamento dos povos, me desculpa, também ali tinha um componente político muito importante, um componente eurocêntrico, um discurso do potencial da Europa. Então a gente precisa entender isso. Muitos países conseguem fazer acordos comerciais melhores. Nós vemos hoje na Arábia Saudita, nós vemos hoje o sport washing, que é a lavação, né, da imagem pelo esporte, está aí na nossa cara. E nós que temos um dos povos mais diversos e talentosos do mundo, olha o exemplo da Rebeca, com pouquíssimo investimento, ao contrário do investimento que a gente vê nesse mesmo esporte entre os russos, entre os americanos, entre os chineses. Então, como é que uma moça dessa chega numa condição dessa sem... num nível desse. E pior, aí a gente vê ainda na televisão as pessoas, com todo respeito, levando na discussão também uma mulher negra que sofreu bastante na pandemia e a questão da saúde mental, a gente tem que discutir a história dela, mas as pessoas vão mostrar a vitória da americana como uma superação, e muitas vezes eu não estou vendo todo esse destaque para a nossa prata da casa, né? E bronze da casa, né? E ouro. Mais ouro da casa. Entendeu? Então eu não vejo todo esse destaque para ela. E infelizmente até dói. A gente vai ver às vezes um destaque anos mais tarde, quando você pega uma atleta dessa e coloca num programa popular para ela fazer um Dança dos Famosos na Globo. Aí sim todo mundo fala, nossa, mas ela foi que ganhou. Meu, faz agora, faz igual o Pelé, um dos maiores atletas negros que a gente teve, que infelizmente nos deixou estar jogando futebol lá em cima, mas faz homenagem enquanto eu estou vivo, faz homenagem enquanto eu tô no auge. Não deixa para fazer uma estátua para mim depois que passar o meu tempo. Então eu acho que talvez a gente pudesse, como brasileiros, aproveitar o exemplo da Rebeca agora e dar uma valorização para essa moça. Primeiro individual, porque ela é uma heroína, porque com as condições que outros países, por uma série de motivos, fornecem aos seus atletas, ela transformou, ela transformou lata em bronze, em prata, em ouro. Ela tem o toque de Midas. Então a gente precisa utilizar essa imagem para revalorizar e para mostrar como exemplo. Nós temos muitos heróis. O que a gente sofre muito é que a mídia não coloca esses exemplos à nossa disposição. Então a gente precisa revalorizar isso, falo como homem de comunicação. E segundo, pensar realmente no esporte de alto rendimento como vitrine, mas parar para pensar, não só investir na vitrine, porque assim, tem um monte de outras Rebecas que a gente consegue tirar lá de Paraisópolis, que a gente consegue tirar de lá do Lajeado. Eu vou contar um aqui agora rapidinho, uma branca e uma negra. Eu, há 15 anos atrás, durou 10 anos, 10 anos? Durou 10 anos, um grupo de jiu-jitsu, no qual esse grupo de jiu-jitsu, nós tínhamos uma aluna negra e uma aluna branca, né, a Anne e a Júlia. E eu digo agora, essas duas meninas da idade dos meus pequenininhos, eu 10 anos num grupo de jiu-jitsu, dando treino para elas, essas duas meninas hoje estão na França, treinando jiu-jitsu, ganhando medalhas no jiu-jitsu, e vieram ali da divisa de Ferraz de Vasconcelos com Guaianazes no bairro Lajeado. Você vê que capacidade não falta. Né? Não falta. O que falta é apoio, mas não só o apoio que as pessoas acham, me dá patrocínio. Nem sempre patrocínio. Um último comentário, eu fui agente esportivo de um rapaz que ganhou que quebrou o recorde brasileiro de mergulho livre, mergulhou igual o Pipim do Imensidão Azul, 64 metros de profundidade sem equipamento e subia com um balão. Eu fui agente desse menino 2 anos, porque eu trabalhava na prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, que teve o primeiro e o único prefeito negro, Valdemar Marques de Oliveira Filho. Eu era assessor de imprensa, e ele, por ser negro, era um pouco mais próximo de mim. Ele me ouviu, deu um apoio para esse rapaz ir para Cuba,
mergulhar e bater o recorde mundial da época, que era de 72 metros de profundidade. Esse menino foi para Cuba, esse menino foi para Cuba, esse menino fez 2 tentativas, esse menino não bateu, mas ele voltou e eu perguntei para ele assim: o que te faltou? Porque você queria tanto $8.000 para ir para Cuba, para fazer. Ele falou: às vezes não resolve só o dinheiro. Me ajudou muito o dinheiro, mas às vezes precisa, é a oportunidade e o talento. Para mim não deu. Então a gente também não pode pensar só que é o dinheiro. E faltou por trás, né? Toda a estrutura. Toda a estrutura. Mas, como eu estou falando, 2 meninos ali de periferia, 3 meninos. 2 do jiu-jitsu, 2 estão na França, a Anne e a Júlia. E esse menino tentou por 2 vezes em Cuba, bateu o recorde mundial de mergulho livre e morando em Ferraz de Vasconcelos, ali num lugar simples. Isso eu estou falando do que eu vivi. Agora imagina quem está nos assistindo aí no Afro-Brasil Debate, e você que é jornalista internacional, rodou aí o Brasil, o mundo inteiro, sabe quantas oportunidades, é só dar oportunidade para esses meninos que eles vão brilhar. Tudo isso que você falou me veio uma coisa na cabeça. Ontem teve o jogo da seleção brasileira e a seleção empatou com a Venezuela e saiu vaiada de campo. Putz! Quer dizer, não que eles não tenham capacidade, claro que tem, mas parece que é um novo momento, né? Tá estranho, desde do 7-1 ou até antes, parece que o brasileiro não tem mais tanta paixão pela seleção como tinha. Talvez eu esteja errado. Olha, o 7-1, até eu que não entendo tanto de futebol, que o único gol que eu fiz na minha vida, e foi um golaço, Fernando, golaço do meio do campo, mas foi contra. Também eu vou falar assim, a culpa foi daqueles outros colegas que falaram para mim assim: quando a bola cair no seu pé, olha o gol e chuta. Pra ser sincero, eu com 11 anos, eles tinham que ter explicado para mim qual dos dois, né? Pelo menos isso. Mas eu, com o 7-1, mexeu muito comigo. Mas eu paro para pensar uma coisa ainda. A gente vive um país profundamente desigual, e a gente tem visto talvez um dos países mais desiguais do mundo, distribuição de renda, que a gente perde para muito país africano, e não é um demérito, não é uma ofensa aos países africanos, mas é uma constatação. Se a África é o continente que mais há países com grande desigualdade de distribuição de renda, o Brasil não pode se orgulhar não, porque a gente tem lá, a gente vê na Veja, na Isto É, vê lá, os brasileiros mais ricos do mundo. Desculpa, grande porcaria, porque isso só faz com que a gente faça uma comparação de que a gente tem uma quantidade de pobre absurda. Então, vamos lá. E a gente começa a ver que no próprio futebol, a seleção ficou uma guerra de vaidades durante... Isso veio, a mídia trouxe muito, e uma guerra de salários, né? Então, eu acho que assim... Você acha que o fato do jogador ganhar muito, isso atrapalha a torcida se engajar no apoio à seleção? Eu acho que sim. É um ou outro. Que às vezes um ou outro ídolo que lá no fundo a pessoa fala: nossa, eu queria ser esse cara. Mas quando cai a ficha, percebe, ganha tudo isso, e quando chega aqui não consegue desempenhar. Eu vou usar uma coisa que às vezes eu comento com a minha mulher em casa. A gente tinha um grupo de judô que eu frequentei, que era maravilhoso. E uma coisa que eu aprendi lá era assim: quando era nos treinos, o cara era avião, voava, batia no peito, abria o kimono. O judô tem mais respeito, assim, né? Não é mais respeito nesse sentido, mas uma disciplina um pouco mais fechada, mais contida, né? Mas esse mesmo cara ia pro jiu-jitsu, abria o kimono e tal, e aquela coisa assim. Quando chegava no campeonato, para lembrar o que o torcedor jogou no Neymar, né? Aquele negócio que a gente come quando vai no cinema, pipoca. O interessante é que quando chegava nos campeonatos, geralmente no campeonato, que estava todo mundo ali querendo se realizar, ver a agremiação ganhar, aquele cara que era o atleta do treino não conseguia desempenhar. O próprio Neymar, ele estava muito nervoso ontem e jogou muito mal.
longe do que ele é capaz. E se ofendeu com o torcedor que jogou a pipoca. Exato, né? Exato. É coisa que ele deveria estar preparado, né? Até pelo que ganha. As vaias e tal. Até pelo que ganha. E pela estrutura que tem por trás, né? E, de novo, não como estava, você falou, né? Estrutura que tem lá. E o que a gente fica pensando é assim, a nossa própria mídia é um meia-culpa, agora é o dizinismo, né? Então, quando teve o jogo passado, Diniz, São Diniz, né? Tomando o lugar do Chaguinha. Sim. Hã? E agora não? Agora a culpa é do Diniz. Não é bem assim, né? Não é bem assim. O técnico pode ser besta ou bestial. Então, agora a culpa é do Diniz. Bom, vamos passar para o próximo assunto, que é o seguinte. Há uma intenção no governo Lula, o ministro Flávio Dino, que é da Segurança Pública e da Justiça, de integrar as forças de segurança no Brasil de forma inédita, né, que nunca houve. E houve, recentemente, a Polícia Federal, pela operação War Dogs, ela capturou 47 fuzis numa mansão de luxo na Barra da Tijuca. É um assunto que dá pra gente destrinchar durante muito tempo, mas eu queria deixar uma pergunta especial pro Marcos, que é a seguinte: o que a gente pode esperar de uma integração entre as polícias, entre as forças de segurança? O que muda de fato na vida nacional? A gente já falou na visita do ouvidor aqui uma coisa muito importante, Fernando, obrigado da pergunta, mas é o do SUS da segurança pública, né? Então, esse sistema único da segurança pública, essa integração, essa conversa, isso é muito importante, mas especificamente para a gente não falar de uma política pública geral, eu vou falar só de arma, se me permitir. De arma, olha que coisa interessante. Já veio, às vezes com críticas, com acertos, com senões. Tudo pode ser criticado, né? Tudo, absolutamente tudo pode ser criticado. Mas quando se há alguns acertos, esses acertos precisam ser reconhecidos e não dar o nome e falar assim, ó, foi o Moro que fez, dar um carimbo ali. Mas Sérgio Moro, quando teve aquele pacote anticrime, a convergência levou para o Banco Nacional de Perfis Genéticos. O Banco Nacional de Perfis Genéticos também tem o Banco Estadual de Perfis Genéticos. Os 27 estados da federação têm os bancos de perfis genéticos nas suas perícias, e aí nós temos um banco que nada mais é que um computador, está em rede, tem não sei o quê, mas não deixa de ser um negócio digital para ficar mais fácil. E esses bancos estaduais conversam com o nacional, e por questão de política pública, a primeira decisão de política criminal foi colher nas cadeias públicas, nas prisões, os 27 estados, cada sua perícia indo lá, colhendo os perfis genéticos, material biológico, material genético dos condenados por crimes sexuais. Para saber do que eu conheço mais, da perícia paulista, que eu não estou falando em nome da perícia paulista neste programa, mas do que a gente conhece tanto de mídia e eu como profissional de segurança pública e de professor de direito, o que acontece é o seguinte, ficou 30 mil criminosos de crimes sexuais aqui no estado de São Paulo, para ter o seu material biológico colhido, aí ele vai virar um número, um código binário, tipo um código de barras, ele é inserido no banco, no computador da Polícia Científica do Estado de São Paulo, do Instituto de Criminalística, ao mesmo tempo ele é jogado no Banco Nacional de Perfis Genéticos, para mim poder chegar nas armas. E aí começa a ter um cruzamento. Esse cruzamento, ele vai demorar um tempo. Igual a gente vê na televisão no CSI, aqueles negócios que a gente não tem daquele jeitinho, mas o IRGD tem um negócio parecido. Quando tem a impressão digital, fica procurando para poder encontrar. Sim. Vai fazer isso com o DNA. Só que o que acontece? Quando tem um nome que muitos peritos não gostam de falar, um match, porque lembra esse negócio do Tinder, e aí parece que é uma coisa pueril e não é, mas quando tem um encontro, esse encontro pode gerar a responsabilização de um criminoso que já estava preso lá em Sorocaba, por exemplo,
como foi o cara que em 2011 estava lá na rodoviária e matou no Sul, matou a Raquel Genofre, uma menina de 8 anos. Ele estuprou essa menina nas dependências quase nas barbas do pai e da mãe. Não é culpa do pai e da mãe, não é nada disso. Ele foi lá e pegou a menina, levou a menina para um canto, estuprou essa menina, matou essa menina, ele rebentou essa menina, desculpa falar dessa forma, mas é isso mesmo, ele rebentou essa menina e fez essa menina caber numa mala, largou e foi embora. Essa família ficou desesperada, a polícia desesperada no Paraná, todo mundo desesperado, e fizeram Deus e o Mundo, DNA de Deus e o Mundo, resumo da ópera. De repente, o DNA desse cara condenado por crimes sexuais, que foi tirado dessa mala 11 anos antes, deu que ele estava numa prisão em Sorocaba cumprindo pena por um outro crime sexual. A família teve uma resposta. Esse menino, a família teve uma resposta, a polícia do Paraná teve uma resposta. Esse cara foi responsabilizado, já foi julgado e condenado por esse crime, e aí nós demos uma resposta para a sociedade. Aí a gente traz isso para a arma. O pacote anticrime, entre algumas ideias, também toda aquela movimentação que foi continuada pelo atual governo, foi a questão do banco de dados de perfis balísticos. Porque se tem do DNA, por que não tem o balístico? Não tem porque também não havia decisões de políticas públicas. Perito Hermindo, que eu conheço, perito criminal Hermindo, há quase 20 anos, sugeriu para a CBC, a fábrica de munições brasileira, por ir em local de crime e achar cápsulas e balotes e resíduos do disparo de arma de fogo, né? Do disparo, acionamento, tiro, aquilo que saiu, por achar aquilo em local de crime, por que a gente não tem uma biblioteca? Por que a gente não tem um banco de dados para a gente saber de que arma que partiu, balística, e se essa arma não foi usada em outro lugar, que nem agora o novo cangaço, quando a gente vai chegar aqui nos 47 fuzis, a preocupação é o aluguel de arma, que já é mais velho do que andar para trás, e por isso que muito assalto a banco, muitas ações do novo cangaço hoje chegou nessa discussão, e muitas ações de facções criminosas são feitas com arma alugada. E hoje a arma alugada, ela não é o 38, não é o .40, é o fuzil. E aí como é que você vai colocar o criminoso no local do crime, se muitas vezes você vai vincular aquela arma só àquele cara que está alugando e não aquele que está utilizando. Mas se ele no uso, ele deixou cartucho, ele deixou resíduo, esse resíduo ele foi analisado, transformado num dado, colocado num banco de dados, e esse banco de dados, igual o banco de dados de perfis genéticos, ele vai fazer uma busca booleana e ele vai chegar, a gente consegue colocar o cara preso. E a gente consegue criar uma política pública de dizer, olha, a ideia do perito Hermindo há 20 anos atrás era colocar um tipo de metal diferente em cada tipo de cartucho de arma. Pode ser uma ideia simplista, por isso que talvez que não tenha dado certo, tipo latão ou tungstênio nos cartuchos que saem da .40. Mas aí eu saberia que aquela arma logo de cara é uma .40, ou eu saberia de qual lote que foi. Sim. Então diminui o universo. A rastreabilidade completa. Você é muito feliz, meu Deus. A rastreabilidade. Você vai no supermercado, compra um frango da BR Foods. Não estou fazendo propaganda da BR Foods, pode ser de qualquer outra. Mas se eu ligar, eu insistir, eles vão dizer para mim, senhor, esse frango, tá? Esse frango, não é essa arma, não é esse cartucho, tá? Esse frango, não desmerecendo o frango nosso de cada dia, mas esse frango, ele saiu de tal estado, ele saiu de tal fazenda, ele saiu de tal sala, ele tem tanta idade,
ele saiu Tomou de tal lugar, tomou tantas vacinas, e é o seguinte, a coxa que o senhor tá aí é a coxa direita, tá? É. E aí, como é que a gente sabe de um frango, Fernando, mas não sabe de um fuzil? Sim. E aí, o que acontece? Eu convido e as pessoas que estiverem passando ali pelo Butantã, dá uma desviadinha ali no Butantã e entra na rua Moncorvo Filho e passa pela frente. A concretização em São Paulo é uma placa escrito 5 milhões de investimento. A Senasp, Secretaria Nacional de Segurança Pública, então é o governo federal, fez a doação de equipamentos que são comparadores balísticos para a instalação desse Banco Nacional de balístico ou de resíduos balísticos. E aí estão derrubando tudo numa parte ali da Polícia Científica no Butantã, para poder ampliar o laboratório de balística, para poder receber esses comparadores, para poder criar, do mesmo jeito que existe esse Banco Nacional de Perfis Genéticos, criar em São Paulo esse Banco Nacional de Perfis Balístico ou de armas. Qual é a vantagem? A gente tem uma investigação melhor, uma identificação do criminoso, que é bom para todo mundo, menos para o criminoso, porque quando você individualiza o criminoso, sabe que a arma que ele estava ali, você começa a fazer que nem foi feito no assalto do Banco Central. Você achou que o cara estava lá no Banco Central, mas esse mesmo cara estava lá em Campinas. Então a gente precisa individualizar, e para nosso povo negro isso também é importantíssimo, porque a perícia não vai ver cor. A arma não vê cor. A balística não vê cor. Porque a ciência aplicada à matemática, à física, à química, não vai ver cor. Mas ela vai individualizar quem estava naquela parada, sim ou não. E é isso que nós brancos, negros, que nós cidadãos brasileiros, nós queremos. Mas tem um outro fato aqui que também chama atenção. Qual? 47 fuzis em uma mansão de alto luxo. Então é assim, o que se imagina, quase sempre, é que esse tipo de armamento vai estar na favela. Mas a PF encontrou na Barra da Tijuca, área nobre, e aí? Por que chama atenção isso, né? Eu acho que um pouco é o preconceito que o pessoal tem com o favelado, que o favelado é o lugar do criminoso, ou o criminoso, seu lugar é o favelado, e essa proximidade. Mas eu fico pensando assim, é delicado a gente lembrar isso aí, mas teve um determinado cantor, que continua aí na mídia, o pessoal fez umas escutas e era assim, né? Olha, traz um tênis pra mim. Aonde? E era gente rica falando no telefone, porque isso custa caro. Isso custa caro. E as pessoas muitas vezes ficam imaginando assim, mas fuzil tem que estar lá na favela. A gente para pensar assim, para não ter um discurso um discurso marxista. Vamos ver como é que eu posso dizer isso daí, Fernando, sem ferir susceptibilidades. Um dos maiores meios de produção, como diria Karl Marx, é o dinheiro, é o recurso. Então, a gente não me estranha quando a gente vê, não que as pessoas ricas ou com alto poder aquisitivo, para não fazer também injustiça, sejam bandidos. Mas isso aqui é um negócio, um alto negócio de que quem tem dinheiro investe na compra ilegal desses armamentos e vai colocar o laranja lá na ponta e, infelizmente, como Mano Brown canta em Guina, e é maravilhoso essa ideia, coloca aquele menino lá na ponta, uma arma na mão daquele menino lá na ponta, e aquele menino acha que ele é um super-herói, porque ele jamais conseguiria comprar um equipamento daquele. Ele não tem os meios de produção para o crime. Ele não tem. Mas eu tenho os meios de produção para o crime. Eu só não quero ir lá assaltar. Então eu preciso ter a longa-manos, eu preciso ter o laranja, eu preciso ter o cara que vai lá pescar. Eu sou o dono da vara de pescar. Então, outra coisa que também a gente precisa fazer, ter realmente esse banco de perfis balísticos,
ter vergonha na cara enquanto nação brasileira e a nossa atividade legiferante realmente fazer leis que possam pegar o cara lá de colarinho branco, porque, como por exemplo, de novo do pacote anticrime, com todas as críticas que a gente possa fazer ad hominems, quando a gente, com todas as críticas, quando a gente começa a apertar o cerco nas ORCRIM, nas organizações criminosas, a gente começa a apertar o cerco aqui. Porque organização criminosa de verdade é 3 preto, 4 preto ou 4 pobre ali, fumando maconha ali na esquina, né? Isso é organização criminosa, né? Aquilo ali é associação criminosa, né? 3, 4 pretos fumando maconha na esquina. 3, 4 pobres fumando maconha ali, ou 3, 4 pobres reunidos, né? 3, 4 pobres jogando bola. Aquilo ali... Conversando em si. Aquilo é organização criminosa. A gente precisa coibir aquilo igual na escravidão, com pau. Que não é pau, né? Agora, infelizmente, a gente pode falar assim do que está em liberdade condicional aí, o Sérgio Cabral, né? Só para você ver, aquilo era a organização criminosa. E aí eu pergunto para você, aquela organização criminosa, talvez ela tenha matado muito mais, não é defendendo, mas vamos ponderar. Que tipo de organização criminosa matou mais gente? Que tipo de organização mata mais gente? Essa do dinheiro ou dos 4 caras que estão ali? Pois é. A gente vai longe. Por isso que eu falei no começo que essa história da Polícia Federal, a gente poderia ir longe aqui. Poderemos, porque um dia nós vamos discutir, que nós discutimos nos bastidores, você que já teve uma pincelada, é o seguinte: de onde é que manual a Polícia Federal utiliza para dar o nome às suas operações e por que as suas operações têm esses nomes? Inclusive, talvez, convidando aqui um delegado negro da Polícia Federal para... Pois é, não, e outra coisa, né? A Polícia Federal intervindo no Rio de Janeiro. Então tem muito assunto dentro desse mesmo tema. Mas, por hora, vamos passar para outro tema também de muita importância, que é o seguinte: a Comissão de Previdência Assistencial, Infância, Adolescência e Família da Câmara dos Deputados acabou de aprovar a lei que proíbe o casamento homoafetivo. A primeira pergunta que eu faço, Marcos, é a seguinte, para sua reflexão: é cabível, é razoável que a política, que num sistema democrático, interfira na vida particular das pessoas? Não é razoável, mas infelizmente vou citar o homem que fez... isso é velho. Não, mas é velho, é o clássico que funciona. É o clássico que funciona. Nicolau Maquiavel, que separou a ética da política, a religião da política, e por isso que é muito triste a gente assistir o filme do Pantera Negra e escutar o pai dele naquela sabedoria falar assim: olha, dificilmente um bom rei será um bom homem. Então, porque muitas vezes as decisões difíceis de Estado, o cidadão comum, como eu também, mas me incluo como um cidadão comum, a gente está debaixo do Estado, que é o grande Leviatã, é o grande monstro, que se a gente deixar, ele engole tudo. E este caso é um caso de Leviatã. Nos bastidores a gente comentou uma coisa interessante, você sabe muito bem, como jornalista viajado, conhecido, o seguinte: recurso necessário, 2 palavrinhas. Por que é que estando errado? Já perdeu. Eu fui lá, o precatório é meu. Quem está aqui na Afrobras sabe o que é um precatório. Qual é o brasileiro que não sabe o que é um precatório? E ainda ficar sem receber. E vai ficar sem receber, meu filho. Mas de verdade, não, com fé em Deus. Mas vamos lá. O que é o precatório? O precatório é o seguinte: você vai na padaria e na padaria você paga lá em dinheiro, em cartão, você paga em Pix, né? Você, às vezes, até com o cara da padaria, você fala assim: é o seguinte, dá aí pão e leite e mais tarde eu venho aí fazer um serviço para você, até cola. Mas o governo vai te pagar com um bagulho chamado precatório. Tá? Um nome difícil que
que é um nome maligno, que muita gente vai empurrando com a barriga, e inclusive teremos, você com certeza trará para a gente debater, a questão de que está aí, aumenta o teto do precatório, baixa o teto do precatório, mantém o teto do precatório, o STF pode dizer qual é o teto do precatório, na prática eu vou poder receber o dinheiro que o governo está me devendo ou eu vou morrer sem ver? Talvez morra sem ver, porque por isso que o precatório tem aquela sacada. Nós estamos negociando o precatório. Você tem 100 mil para receber do governo? Prefeitura, Estado, União? Tenho. A gente dá 50. Você quer receber agora ou você quer esperar morrer e deixar de herança? Então, também da mesma maneira, o Estado, toda vez que, mesmo estando errado, ele é obrigado por lei a recorrer. Porque você, felizmente, falou, o dinheiro é de todos, o dinheiro é público. Também outra coisa, hein, alunos meus, não vão sair falando, porque isso é um rombo ao erário público. É a mesma coisa que subir para... Como é que é? Subir para cima, descer para baixo é um pleonasmo vicioso. Se é erário, é público. O erário é público. Beleza? Então fala, o erário público. Não, elo de ligação, né? Então é o erário. Então o erário é nosso. Agora, só que o grande problema é que é o seguinte, o governo sempre vai dar um jeitinho por princípio e porque no direito administrativo um dos princípios é da economia, tá? E aí vai tentar economizar modificando ou mantendo a legislação ou dando pareceres, como este caso aqui da Comissão de Previdência e Assistência Social. Olha que coisa interessante. Quanto menos casais, melhor. Mas é afetivo, é homoafetivo que a gente está falando. Não, quanto menos formalizado, melhor. Não, professor, mas mesmo assim, não sou professor de previdenciário, mas pensa comigo. Quanto menos você formalizar, permitir a formalização, mais você deixa na insegurança jurídica, mais você deixa na discussão, mais você vai discutir no caso a caso, e no caso a caso é aos 30 anos. O tempo vai passando. Em 30 anos, ou morre o rei, ou morre o burro, ou morro eu. E o Estado não vai morrer em 30 anos. Eu vou. Mas o Estado não vai morrer em 30 anos. E às vezes a gente fala assim, mas o governo Lula não está vendo isso? Não é questão do governo Lula. É que nem as pessoas falam assim, mas a Comissão de Justiça da Câmara é do jogo. Vai passar na Comissão de Justiça da Câmara uma lei, e às vezes, dei aula de direito processual constitucional, eu me assustava. Como é que o Brasil pode ter uma lei inconstitucional? Não, isso é ridículo. Não passou, ninguém viu. A Comissão de Justiça da Câmara não viu. A Comissão de Justiça da Câmara dos Vereadores de Itapipoca não viu. Os caras não são formados em direito. O cara não viu. Não passou por votação pelo vereador, se é do vereador. O cara não viu, viu. E aprovou? Aprovou. Passou pelo Senado, passou pelo Congresso Nacional. E o Congresso não viu? O presidente não viu. Ele podia lá na última falar, olha, veto. Pelo quê? Eu veto por constitucionalidade. E por que ele não vetou? Tem um componente político. E nesse componente político, esse é o componente político que responde a sua pergunta lá atrás. É razoável? Porque a política, não que não seja ética, não que ela não veja, não considere que a gente está avançando para outro caminho. A sociedade está indo para descriminalização, para aceitação, para o abraçamento das relações homoafetivas e até num amplo espectro LGBTQIAP+, e talvez outras que virão. A discussão está sendo outra. Mas na política, como disse Maquiavel, tem regras próprias, tem um pensamento próprio, e essa é uma decisão política que deve ser atacada da forma política e esperar que eles vão falar, eles têm base legal.
a gente tem que tentar economizar o máximo possível. E assim, não é uma decisão final, só para esclarecer, ainda passa pelo Senado. Mas é assustadora. Sim, sim. Porque eu vou lhe dizer uma coisa que saiu ontem, uma matéria interessante. Olha como é que as coisas são complicadas. O problema não é meu, né? Olha como as coisas são complicadas. Intolerância religiosa. Veio um pastor falando mal da Aparecida, que era o Satanás vestido de azul, e talvez há 10 anos não falasse isso. Talvez há 20 anos não falasse isso. Há quase 30 anos, um pastor que chutou a santa acabou sendo chutado para fora do país, e com razão. E com razão. Tá? Então a gente, quando fala de intolerância religiosa, muitas vezes a gente pensa, e com razão, mais nas religiões de matriz africana, que são as que mais sofrem intolerância religiosa, mas a gente não pode aceitar nenhuma. Inclusive, mas por quê? Porque a sociedade está mudando, e olha que coisa interessante. Hoje nós temos, segundo os institutos de pesquisa, em torno de 47% de católicos, né? Nós temos em torno de 40%, ou seja, já não é a maioria católica, né? E aí parece que outras correntes religiosas se sentem um pouco mais livres, às vezes para até ser um pouco mais incisivas. E quando a gente vê avançando a discussão de proibir o casamento homoafetivo no Brasil, até com uma manifestação oficial do STF, em sentido contrário, a gente começa a ver, uma construção de uma narrativa de pôr as manguinhas de fora. De pôr as manguinhas de fora. E é isso que é perigoso. Não é definitivo, mas arranha. É mais ou menos o que a gente sempre fala em relação à Lei Maria da Penha. O cara não vai chegar na casa dele e meter a mão na cara da mulher dele. Dificilmente. Primeiro ele vai chegar, ele vai a verdade é essa, desculpa até falar assim, aqui é meio complicado, é público, né? Mas infelizmente ele vai chegar e vai dizer que ela tá gorda, ele vai chegar e vai dizer que a comida tá ruim, ele vai chamar ela de porca, ele vai falar alto com ela, ele já vai falar palavrões, ele vai controlar a vida dela, dar murro na mesa. Ele vai dar murro na mesa, ele vai numa escalada, ele vai pegar no braço dela e sacudir. Você senta aí, ele vai nessa escalada. E dessa escalada, ele chega ao que deu na Lei Maria da Penha. Como um homem, dá um tiro na própria mulher e ainda eletrocuta a mulher no banheiro. Aí você fala assim, não, mas não começou assim. Não começou assim. Não começou assim. Então, isso é que me assusta. É que já começou assim. Não, esperamos que o Senado, que os políticos que são a favor, que são contra tal PL, tenham força política dentro do Senado para resolver essa situação. E não caiu no grito do precisamos regular o STF. Aí, tipo assim, eu vou contra isso aqui só porque eu tenho que dar uma lição no STF. Sim. Quando dois elefantes brigam, quem sofre? A grama. Nossa. Pois é. Bom, pessoal, é o seguinte. O assunto dessa semana é um assunto muito triste, muito trágico, né? Que é o conflito no Oriente Médio. E assim, todos estão discutindo sobre esse assunto, e nós também vamos colocar a colher nesse assunto. Pois bem, Marcos, agora sem perguntas, eu queria saber dos seus apontamentos, como você está analisando essa semana de conflito no Oriente Médio, e deixar uma mensagem para os nossos ouvintes aqui. Eu fico muito assustado com isso, Fernando, e a gente nos bastidores, você fez um apontamento crucial, que lá no Oriente Médio, tanto os árabes quanto os judeus, historicamente são irmãos. Biblicamente, religiosamente, tanto pela Bíblia Sagrada, que eu estou aqui com um excerto na mão, né, para ilustrar,
Esse é o Salmos, né, o livro de Salmos, e nesse livro de Salmos, acho que dá para ver bem aqui, ele tanto tem em português, quanto ele é uma joia, quanto ele tem em caracteres hebraicos, né? E para ter uma ideia, aqui eu tenho o Alcorão, né? Para abrir o Alcorão, como também o Alcorão você tem que abrir certinho, porque a leitura desse livro sagrado, ele é da direita para a esquerda, né? E lembrando que o Alcorão vai chegar... eu tenho um outro Alcorão aqui, o Nobre Alcorão é uma tradução para o português com o árabe de um lado e o português do outro, também é outra joia, trazendo vamos dizer assim, uma tradução autorizada, né? Para ficar mais próximo possível do sentido original do árabe. E esses livros sagrados aqui, eles me lembram uma coisa assim: ambos os povos, eles descendem historicamente é delicado, né? Mas filosoficamente, religiosamente do mesmo pai Abraão. Óbvio que tem as críticas, quem lê a Bíblia vai falar, mas Abraão acabou expulsando Agar, a sua escrava egípcia, junto com seu filho, mas ele fez isso por orientação de Deus, segundo diz a Bíblia. O próprio Alcorão, que vai surgir 600 anos depois do Velho Testamento, escrito durante 10 anos por Maomé, ele vai reconhecer a Bíblia, pelo menos toda aquela parte do Velho Testamento, como o livro sagrado, né? Cujo Alcorão vem somar como uma outra revelação, e reconhece as principais partes do Novo Testamento, tanto que o Alcorão fala quantitativamente muito mais de Maria, mãe de Jesus, e fala quase quantitativamente tanto de Jesus quanto os próprios evangelhos. O que a gente tem de diferença, isso tem que ser dito, né, sem ferir susceptibilidades antes de chegar na guerra, é que o Alcorão não reconhece Jesus como filho de Deus, no sentido que nós falamos de filho. Por quê? Porque Alá não tem filho. Então, como Alá não tem filho, para o islâmico não tem a ideia dele falar, olha, meu pai, né, para Alá. E também não tem a ideia de Jesus como salvador da humanidade. Interessante é que ambos os povos ainda esperam, cada um da sua forma, a chegada do novo Messias. Então, os sunitas e os xiitas, que são as duas grandes correntes do Islã, uma tem esse nome porque queria que os descendentes de Maomé continuassem o Islã, e a outra foi para a família do tio, mas é o mesmo Alcorão sagrado, e se lê em árabe, faz as mesmas 5 orações. Podemos falar que não é uma grande divisão. Tá? Uma outra coisa até de impropriedade que eu já cometi quando eu não fui conhecer o islamismo, é que eu pegava e falava, poxa vida, você parece que é xiita, querendo dizer que o xiita é fanático, né? E não tem nada a ver com fanatismo, é outra coisa, é uma impropriedade, uma coisa muito, muito grave de se dizer, e eu gostaria até de deixar esse que eu me corrigi. É a mesma coisa o cara usar os denegri da vida, né, utilizar os humor negro, sim, né, que para ele não tem sentido nenhum. São termos que devem ser usados. Troca. Né? Como eu falo pro meu consogro, que é maravilhoso, um homem muito instruído, um abraço pro Edson, que vai assistir, nem que seja para ele ver que eu tô mandando um abraço para ele, mas é assim, se eu posso ser agradável, por que eu vou ser desagradável? Se eu posso ser correto, por que eu vou ser incorreto? Então, são irmãos e, de uma forma ou de outra, procuram um Messias. O Messias não é o ex-presidente nosso. O Messias não será um líder do Hamas. O Messias não será Netanyahu. O Messias não será um líder do Hezbollah. Então, o que acontece? Não é o momento para a população
cair no jogo fácil do populismo e achar que vamos tirar cerca de 3, ou outros dizem que tem mais, 4 milhões de pessoas da faixa de Gaza, nós vamos com 300 mil soldados tirar, podemos até tirar, mas como é que... Acha que o Hamas vai deixar? Então, de novo, quando dois elefantes brigam, quem sofre é a grama. Quem está sofrendo lá é o povo palestino. Quem está sofrendo é o povo árabe. E o brasileiro, nós, negros, temos que ter... Nós que estamos assistindo o Afrobras em Debate, nós, produtores de conteúdo, nós, produtores de comunicação, a gente tem que tomar um cuidado muito grande para não sair opinando a favor de Israel, como o cara que vai na igreja evangélica e fala vida longa a Israel, porque eu li na Bíblia e o Israel tá certo, porque na Bíblia tá lá a delimitação da terra que Deus prometeu para ele, então como vai da pedra tal até a pedra tal, Deus deu para ele, então esse árabe, por quê? Baixa a bola. Baixa a bola também aquele que pega e fala assim, que nem de um governo passado que nós tivemos agora que acabou de terminar. A gente precisa se aproximar mais do árabe, que o árabe é aquele que consome, importa produtos brasileiros, os países árabes, os 26 países árabes, somando, eles importam muito mais do que Israel. Israel é um parceiro comercial muito fraco do Brasil. A gente tem que entender que aqui não é a questão econômica, aqui não é a questão religiosa, eles não estão brigando apenas por uma estreita faixa de terra, aquilo ali é um palco internacional de conflito geopolítico de milhares de anos, e podemos colocar agora na Guerra Fria, no fim da Guerra Fria, aquilo é a nossa nova Guerra Fria. Quando os Estados Unidos mobiliza o seu aparato tecnológico e bélico para ajudar Israel, isso é porque as pessoas não podem esquecer que Hollywood é dominada pelos judeus, não preciso nem citar o nome das famílias, né? Toda a produção de pedras preciosas principais do mundo está na mão de judeus, uma grande parte da produção cultural, científica, acadêmica está na mão dos judeus, para o bem e para o mal. Para o bem e para o mal. Eles são pessoas. É isso que a gente tem que entender. E a gente precisa entender que isso é um jogo de poder. E nesse jogo de poder, o Brasil precisa ter uma posição clara, pró-vida, como Lula começou ajustando o discurso, mas ainda falta, quando ele fala que realmente não há lógica de matar bebê, crianças, mas a gente também tem que entender uma coisa, muita coisa está sendo feita à base de Twitter. Muita coisa está sendo, hoje X, muita coisa está sendo feita à base da guerra de imagens. Mas você acha que então tem muita propaganda de um lado e do outro? Muita propaganda. E a gente sabe pouco, muito na verdade, para julgar. E aí também é aquele tipo de coisa que a gente, além de saber muito pouco para julgar, quem fala muito dá bom dia a cavalo. Não é quem fala muito, é quem fala demais. Esse é o termo. Porque a gente pode falar muito, somos comunicadores, vivemos de falar. O político vive de falar. Mas a gente tem que tomar um cuidado muito grande, porque países do nosso lado aqui, como a Argentina, foram palco de ataques à mesquita, às sinagogas. Por quê? Porque os seus líderes políticos, e inclusive a população, tomava partido sem conhecer a realidade dos outros povos. Sem conhecer a realidade dos outros povos. Então o que a gente precisa é o Brasil hoje, na liderança da ONU, tendo voltado, depois de a gente ter perdido no governo Bolsonaro, mas tendo voltado agora a integrar a Comissão de Direitos Humanos, exercer o seu papel. Fala, olha, na presidência voltando a integrar a Comissão de Direitos Humanos, presidindo agora esse ano da ONU, sendo membros, queremos agora entrar no Conselho de Segurança, esse é o grande sonho do Brasil e esse seria o momento,
mas nós queremos entrar no Conselho de Segurança do Brasil, se é que esse seria o grande sonho, o momento de concretizar, para a gente poder oferecer um plano de paz. Eu sei que o Lula, muita gente falou, Lula se meteu numa coisa que não devia, que foi se dispor a negociar a paz entre a Rússia e a Ucrânia. Não, isso é um posicionamento legítimo de um verdadeiro chefe de Estado, porque a gente tem que esquecer que antes de ser presidente, o Lula é chefe de Estado. Antes de ser presidente, ele é chefe de Estado. Aliás, um dos maiores estados do mundo, que é o Brasil. E aí é a hora de ele, afinando o discurso, não ficar só, a minha opinião, não ficar só na questão das crianças, mas ficar na questão dos homens inocentes, das mulheres que estão lá sem água, sem luz, sem alimento, sem mantimento, entre duas forças impossíveis de resistir. Enquanto Israel tem 300 mil homens e o apoio do maior exército do mundo, que é os Estados Unidos, nós temos ali o Hamas apertando a população de frente, armado, ele só tem pedra, e do outro lado ali no Líbano nós temos o Hezbollah se colocando à disposição para entrar na guerra, para colocar o caldo mais ainda para ferver, porque alguns países como o Irã, que se sente meio isolado, beleza? Nesse contexto todo, e a gente tem que tomar um cuidado para não tornar esse caldo mais agressivo, porque a mídia não tem dito isso com tanta frequência, mas analisem, Israel se aproximou da Arábia Saudita. Sim. Inclusive quase fechando um grande acordo. Israel, não digo aproximado da Síria, mas tá ali, mais tipo assim, olha, a Bashar al-Assad não me dá problema, que eu também não te dou problema. Nós temos uma aproximação muito grande depois daquela tragédia que aconteceu. Né? Vizinhos. Aquela tragédia que nós tivemos do assassinato do Anwar Sadat, nós tivemos foi uma tragédia muito grande que marcou o Egito. Tipo, Egito não se mete onde não é chamado. Então o Egito não ficou anti-Israel, mas ficou naquela... E hoje está tendo uma aproximação. Então, às vezes, a gente tem que esperar e não se manifestar enquanto o Brasil tocar mais lenha na fogueira, mas se a gente tem que ter um posicionamento, é um posicionamento pró-vida. E quem é que está sofrendo mais ali hoje? Pró-paz, né? E pró-paz. Mas quem está sofrendo mais? Infelizmente, houve um ataque que Israel tinha que responder mesmo. A gente talvez teria feito isso da mesma forma, né? Tem que responder, mas tem que responder para o Hamas. A gente não pode permitir que também vire uma desculpa para tirar aquelas pessoas diante daquele lugar estratégico. Porque sabe por que aquele lugar é estratégico? Eu que sou um aprendiz e estou fazendo um excelente curso no ILP, fazendo propaganda no Instituto Legislativo Paulista, que é tratando de questões geopolíticas, né? Que eu estou aprendendo questões geopolíticas, mas uma coisa muito simples. Sabe Cuba? Precisamos explicar qual é a importância de Cuba? Ou será que ninguém entendeu que aquela ilhazinha é um lugar que poderia servir de palco de lançamento, de trampolim de lançamento de mísseis? Por isso que nós tivemos os 13 dias que mudaram o mundo, né, que abalaram o mundo, que queria fazer a invasão da Baía dos Porcos. Outro grande problema é um negocinho desse tamanho, que é o espinho no pé. Então, se Cuba é desse tamanho, compara com Gaza. Gaza não é a questão da terra, a questão é do palco, é do trampolim, que quem dominar aquele pedacinho da faixa de Gaza é que vai poder falar assim, olha, eu tenho um lugar estratégico. Então a gente precisa, de novo, pensar na parte política. Será que nós não estamos pensando só no palco político e nós não estamos pensando nos milhões de vidas que estão ali? Eles vão para onde? Sim. Pro Mar Vermelho? Não tem saída. Cadê Moisés? E, bom, o Brasil vai presidir o Conselho de Segurança da ONU e as tentativas mais imediatas são criar um corredor humanitário na faixa de Gaza
e a segunda é trazer brasileiros de volta, né? Para você que está nos acompanhando, por favor, pegue papel e caneta e continue aqui com a gente, porque a gente ainda vai discutir esse tema do Oriente Médio com uma entrevista mais específica daqui a pouco. Então, Marcos, agradeço, muito obrigado e até semana que vem. Até semana que vem, muito obrigado. Obrigado, Fernando. Valeu. Agora nós vamos falar com a professora Denilde Hofhacker. Ela é especialista em relações internacionais da SPM. Professora, muito boa tarde, muito obrigado pela entrevista. E a primeira pergunta é a seguinte: eu gostaria que a senhora explicasse por que o Hamas optou em atacar Israel nesse momento. E também, quais foram os erros políticos do governo de Netanyahu? Que existem algumas hipóteses e é importante colocar, você tem um longo conflito, tá? Que tem diferentes momentos e momentos de acirramento. Com a volta do Netanyahu em 2022, ele propõe como um dos seus objetivos ampliar a presença de judeus em áreas que são consideradas áreas dentro dos espaços negociados para os árabes e para os palestinos. Então, esse movimento que começou a ser implementado, o outro com relação o acesso à mesquita e aos templos em Jerusalém Oriental também estão aí no cerne, tanto que a operação do Hamas é referente à mesquita. Então você tem um fator interno que faz. Então, essa pressão cada vez maior do governo do Netanyahu nas regiões da Cisjordânia acaba também alimentando o discurso e a visão do Hamas com relação à posição frente à luta palestina. Então, são dois elementos internos, além da visão e da atuação do Netanyahu de cada vez mais estrangular a parte e as áreas de atuação dentro de Gaza, né, do acesso das pessoas que vivem em Gaza. Então, também uma outra pressão. Do ponto de vista regional, e aí por isso uma discussão sobre a posição de outros atores, como o, a, o Irã e também como próprio outro grupo terrorista, que é o Hezbollah, de que, à medida que Israel inicia o processo de conversas e acordos de normalização com os países árabes, então, que num primeiro momento a questão palestina era uma questão importante, mas à medida em que você vai tendo esses acordos, chamados Acordos de Abraão, que normalizam as relações com o Bahrein, com os estados, com outros países, e a negociação com a Arábia Saudita coloca cada vez menos a discussão sobre a questão palestina no cerne desse processo. Então, uma das hipóteses, e aí também por um interesse do próprio Irã de não ter a normalização das relações entre Israel e Arábia Saudita, esse ataque seria uma forma de fazer com que afetasse a negociação e que ela deixasse e que a Arábia Saudita então não concretizasse esse acordo com Israel. São acordos que envolvem muitas questões econômicas, discussões de cooperação e tem uma mediação
com relação da própria situação de Israel frente aos seus vizinhos e países próximos. Então, esse passo ia visto como a normalização das relações com a Arábia Saudita, sem a entrada da discussão sobre a formação de um Estado palestino, acabaria enfraquecendo ainda mais o pleito palestino frente a não só a comunidade internacional, mas também frente aos países da região. Então, esses dois são esses elementos, tanto os elementos internos relacionados à forma como Netanyahu conduzia a política e a atuação junto a, aos membros e entre os palestinos, de um lado e de outro lado, a situação regional que também pode ter motivado e levado a esse processo. Então, o interrompimento dessas negociações beneficiaria o Hamas, mas também beneficiaria o Irã. Estou olhando do ponto de vista do Netanyahu, a gente tem, e da pergunta sobre o que ele fez de errado, aí tem várias discussões. O ataque foi um ataque planejado, foi um ataque que teve aí três frentes de posicionamento, tanto por mar, por terra e pela questão naval. Mostrou as fragilidades do sistema de segurança como um dos fatores que mostra, e interno, que mostra a própria capacidade. E aí você pode ter desde da visão de não levar todas as informações da inteligência de fato, e aí no processo decisório, como também a própria lógica de falta de pessoas envolvidas. Do lado do Hamas. Havia uma percepção de que a questão mais premente era a questão com Hezbollah, né? Então o perigo mais eminente seria na fronteira norte e que o Hamas não teria condições de ter um ataque maciço, especialmente depois aí dos ataques que tinham ocorrido em 2021. Então, todas as ações que aconteceram desde aí de 2021 para frente sempre estiveram na Jihad Islâmica Palestina, mas não o Hamas à frente. Então, isso fez com que houvesse aí um erro grande de análise, de visão da inteligência e das forças de segurança. Temos que lembrar que Israel passa por um dos momentos mais difíceis internos, em que as divisões políticas e a pressão contra o governo do Netanyahu, que é um governo de extrema-direita, ligado a grupos muito mais extremistas, é uma tônica que a gente vê nos últimos meses, e a tentativa de mudança da Constituição ou das regras de funcionamento do legislativo, do judiciário, também teriam aí feito com que o foco do governo se dispersasse e não se voltasse para a discussão política e de segurança. Então, esse é um elemento também colocado. O outro que é a própria natureza da volta do Netanyahu para o governo. E tanto a sua formação e a sua aliança com a extrema-direita é resultado aí de uma necessidade de se manter no poder e impedir as investigações e as acusações de corrupção que envolvem ele pessoalmente, e isso seria um outro elemento. Então, o foco dele estaria muito mais na sua autodefesa, né, de proteger a sua situação política. De outro lado, não dando também, escolhendo pessoas para áreas que, dentro desse jogo político, para se manter sem experiência em áreas sensíveis, como na área de segurança.
e isso associado aí todos os elementos que eu já coloquei. Então, você tem uma série de erros, tem uma série de pressuposições de que Israel é, é muito mais poderoso que o Hamas e por isso também teria muito capacidade de se autodefender. Então, é o que fica nesse momento. Provavelmente o governo israelense, a sociedade israelense vai questionar muito o que aconteceu, quais foram as falhas de quem, aonde é que estavam e como estavam posicionadas as forças de segurança no dia. Então, você tem dois erros. Um erro que foi de não perceber da própria organização. O que o Hamas fez teve uma alta organização, usou equipamento também muito além do que se tinha de percepção de equipamentos do Hamas, e de outro lado também o acesso e a surpresa do ataque em várias frentes. Então, tudo isso claramente conhecendo a sociedade e a histórico da política israelense, isso vai ser um objeto de bastante debate e investigação, que pode levar aí também a impacto na continuidade ou não do governo do Netanyahu. A segunda pergunta é a seguinte: qual a diferença do poderio bélico entre Israel e o grupo Hamas? Olha, é bastante grande, tá? O Hamas tem, mesmo comparado com o Hezbollah, tem menos capacidade, então por isso que foi surpreendido. O Israel tem não só os seus recursos, mas recebe dos Estados Unidos auxílio militar e continua sendo aí um importante aliado americano em termos de atuação militar. Então, se comparar em números de equipamentos, na tecnologia, em capacidade de mobilizar reservistas, tudo isso muito maior comparado com o Hamas, né, que tem numa lógica de atuação muito mais local. Então, o Hamas sempre teve foguetes, tem capacidade de montagem de foguetes, mas não de tanta tecnologia. Israel, ao contrário, tem um sistema de autodefesa, né, com um domo de ferro que detecta e interrompe os foguetes e mísseis. Tem drones, tem muito. Então, essa também é parte da surpresa, como um exército, como um sistema de segurança tão altamente tecnológico não conseguiu detectar e não conseguiu depois conter a violência. O Hamas possivelmente recebeu de apoio e de recursos, e aí não se sabe se totalmente do Irã, se de outros países, mas é possível que tenha recebido, e uma das críticas feitas com relação ao Hamas é que todo o volume de recursos e de doações que ele recebe anualmente de países diferentes, que para uma população que é muito pobre na faixa de Gaza, acaba sendo utilizado para as fins militares. Então, isso também coloca aí um ponto com relação à forma como o Hamas utilizou os recursos. O que se sabe é que ah, o número, e aí pela natureza é que foi grande o número de ataques e de foguetes, mas também não se sabe se existem outros arsenais, se nessa preparação ele também se preparou para a contraofensiva israelense, que seria, dentro da lógica do que a gente conhece do conflito, o Israel iria fazer
alguma contraofensiva. Aí, e seguindo o manual que ele fez em várias outras ocasiões, fazendo bombardeios, depois fazendo uma investida terrestre, que é também parte do que se pressupõe que vai ser, mas ainda também não temos todos esses elementos. Agora, em termos de equipamento, de capacidade de pessoas, o exército de Israel é é muito superior ao grupo do Hamas, que, que depende muito dessa ajuda externa e que depende muito também da sua capacidade de surpresa no ataque a Israel. O contra-ataque de Israel, a gente está vendo que é algo muito forte, né? Muito pesado, e até com apoio dos Estados Unidos. Existe a possibilidade da destruição total da faixa de Gaza? É, assim, esse é um cenário que é de que Israel vai fazer o maior número de destruições de destruições da capacidade militar do Hamas, e da situação interna dentro do Hamas. Então, só que como a gente está falando de uma área que tem uma densidade urbana muito grande e que a estratégia do Hamas é sempre estar dentro das áreas residenciais, quando se fala em destruição de Gaza, se fala também dos impactos civis, e das mortes causadas pela entrada, pelo bombardeio, e se eventualmente tiver as questões da entrada terrestre. Acho que a gente precisa entender também que a lógica israelense vai ser de mostrar força, principalmente porque o Netanyahu precisa também responder à sociedade israelense que foi surpreendida pelo ataque, e o governo precisa dar uma resposta para mostrar que tem ação. Então os ataques a Gaza vão ser provavelmente bastante intensos. O, Normalmente se tenta não atingir os civis, mas nesse contexto atual a gente não tem tanta certeza como vai ser feito. O cerco que já foi feito, ele tem um impacto na estrutura da sociedade palestina que está em Gaza. Então você já tem aí sem luz, sem água, sem acesso à água. Então, isso tudo tem um impacto humanitário muito forte, que vem sendo pontuado pela ONU, pelas organizações da sociedade civil internacional. É, Agora, é muito difícil esse processo de destruição, né? Porque você vai ter um alto grau de impacto. É, os, os, é, Em Gaza tem diversos túneis, então também tem essas saídas subterrâneas que foram usadas para alcançar o território, né, e para ultrapassar o muro que existe, a cerca que existe de divisão. Israel vai tentar destruir tudo que é infraestrutura militar, então isso deve estar já dentro do cálculo, mas é um cenário muito difícil. E o cenário de entrada terrestre é muito mais complexo e muito complexo e muito difícil para Israel. Passa a ser uma guerra de guerrilha, né, e que o Hamas conhece o território, conhece as principais estruturas, então também isso pode aí gerar uma série de baixas para o lado israelense, para o exército israelense. Então essa situação é uma situação que também não a entrada em Gaza não é também algo que
não vai ter impactos e perdas. O outro elemento nessa estratégia é que, como o Hamas capturou civis, né, e que estão em Gaza, então você tem aí um outro fator que o exército vai ter que levar em consideração, que é a tomada desses civis de forma segura. Então, isso exigiria aí uma estratégia que não simplesmente entrar e destruir tudo. Então, acho que parte do que a gente vai acompanhar em termos do quais são as estratégias, mas é muito difícil para Israel conseguir ter uma destruição total. Do outro lado, a gente tem uma questão que o, hoje tem um forte apoio internacional na Europa, nos Estados Unidos, alguns outros países. Tem outros países que têm uma posição menos pró-Israel, mas ainda assim reconhecem que Israel, por ter sido atacado, tem o direito, a legitimidade na contraofensiva. Só que dependendo da forma como essa contraofensiva for, o quanto ela vai gerar de impacto humanitário, isso também pode fazer com que Israel, que neste momento tem um grande apoio, perca esse apoio. Então é uma situação muito, muito delicada e também qual vai ser o grau, qual vai ser o objetivo. Se o objetivo for só nas questões e nas áreas militares, isso não vai gerar tanta perda de posição e apoio com relação para Israel. Senão, isso vai ter que começar a ter uma pressão. Então também é algo que tem que entrar no cálculo nessa tomada de Gaza. E o terceiro ponto é com relação à entrada em Gaza. O Israel saiu de Gaza em 2005 por, exatamente pelos custos e pelos custos de estar dentro e fazer uma ocupação do território. Então, essa entrada também não é interesse nem da sociedade, nem do governo israelense, porque ela vai exigir aí uma nova estratégia de ocupação, vai ter uma população extremamente é, não só com o medo e o terror do ataque, mas também de resistência. Então, tudo isso também é outro risco neste processo essa estratégia de destruição de Gaza, que pode levar a Israel numa situação diferente do que ele tem hoje. Por favor, eu gostaria que a senhora analisasse a postura do governo Lula e do Itamaraty diante desse conflito. O governo Lula, acho que aqui a gente tem que voltar também um ponto. Política externa com relação a Israel e a Palestina sempre foi um ponto de tensão dentro da política externa, né, em que a diplomacia tem diferentes posições. E a gente viu isso durante o governo Bolsonaro, que era mais pró-Israel e contrário aos palestinos, e essa agora, nessa mudança, a gente tem aí um histórico do PT e do Lula de apoio à Palestina. E é isso que se reflete também na política externa. Então, o Brasil por diversas vezes condenou Israel dentro do âmbito da ONU pelos ataques e pela não concretização de uma paz, e, e teve uma posição com relação a entender a questão palestina como uma questão do ponto de vista humanitário. Essa postura é uma postura muito forte hoje dentro do governo, de que e aí o Brasil voltou para uma decisão, e na primeira declaração do governo foi no sentido de mostrar que
fazer uma condenação aos atos terroristas, mas também lembrar de que o Brasil defende a posição da ONU, que é a posição de que é preciso construir dois estados independentes dentro da região. Então, e que sem alcançar este objetivo dos dois estados, você nunca vai alcançar a paz. Então, essa é a posição que o governo adotou no primeiro momento, e aí, né, no sentido de, primeiro, dar resposta aos grupos que entendem ao choque e a forma como foi feito o ataque do Hamas, mas tentando separar o Hamas na causa palestina e do pleito de um Estado palestino. Então, esse é o primeiro elemento. Segundo, é o Brasil se colocar como um possível mediador, considerando o nosso papel hoje dentro do Conselho de Segurança, como presidente temporário, e também pela nossa estratégia de ser um mediador em situações de conflito. Então a nota trouxe aí esses dois elementos. Com a evolução do conflito e com a cada vez mais maior polarização como estava afetando brasileiros que vivem lá. E os ataques levaram à morte de brasileiros, além de possíveis brasileiros que também foram sequestrados. Isso faz com que o governo tenha uma postura de mais enfática de que é necessário a comunidade internacional definir uma posição de apoio à negociação e mesmo com a condenação dos ataques, não deixar que a guerra escale para maiores impactos, para maiores perdas de vida. Essa posição do Brasil não é diferente da posição da China, da Índia, dos países da região do árabe. Então, o discurso até, a primeira nota, um discurso muito semelhante com outros países. Só que ela entra também na disputa interna no Brasil, né, entre os diferentes grupos, os grupos que apoiam Israel e os grupos que apoiam a Palestina. Então o governo acaba sendo cada vez mais tensionado a tomar uma posição e a dar uma resposta enfática. Pela natureza da política externa brasileira, a tendência é continuar defendendo a posição internacional. Acho que o Itamaraty vai continuar defendendo o que tem sido defendido dentro da ONU, chamando atenção para o quanto a escalada da violência e dos ataques podem levar a uma instabilidade maior e gerar um conflito regional. Do ponto de vista doméstico, né, interno, o governo vai tentar equilibrar as posições para conseguir tentar dar resposta. Muito mais difícil. Eu acho que o governo vai conseguir dar uma resposta pelo grau de polarização. E até o governo Lula está, neste momento, o primeiro semestre, a gente teve um foco muito grande pós as questões do 8 de janeiro. Então, e na discussão econômica. A partir do segundo semestre, a gente começa a ver que algumas pautas, que são pautas de polarização dentro das discussões na sociedade e infladas por alguns grupos, estão crescendo, e isso faz com que o governo o governo Lula não tinha lidado nessa posição enquanto oposição ao governo Bolsonaro, mas agora ele é o governo, então essa pressão que vai vir aí dos debates, dos embates, vai fazer com que o governo, alguns momentos, tenha uma posição mais próxima, outras não do grupo
mais de esquerda. Então ainda é muito cedo para a gente entender qual que vai ser o tipo e a dinâmica de resposta. Mas claramente, na questão israelense, ela passou a ser um tema que mobiliza as agendas domésticas, que mobiliza grupos, tanto do lado da extrema-direita e da direita, quanto também dos grupos de esquerda. Então ela tem essa lógica que está hoje muito forte. Agora, do ponto de vista internacional, o governo brasileiro vai adotar o que tem sido adotado dentro do âmbito da ONU, e isso vai ser a resposta, uma avaliação da resposta, a resposta brasileira sobre a questão dos atentados. É, parte da crítica, e é uma crítica feita ao Itamaraty, é que há uma expectativa de que a política externa ela responda sempre a quando brasileiros são atingidos. Então a ligação ideológica ou a ligação política do governo não poderia se sobrepor a uma situação que é de interesse nacional e de interesse dos brasileiros. Então, a situação de ter dois brasileiros e um terceiro desaparecido, atingidos diretamente, e uma série de brasileiros que estão lá na região do conflito, de um lado, eles conseguiram responder bem na questão de retirada dos brasileiros que estão em Israel e também a negociação para a retirada dos brasileiros que estão na Palestina, em Gaza, mas do outro lado, a resposta foi uma resposta com relação aos brasileiros que foram mortos nos atentados, foi uma resposta que normalmente teria uma ênfase maior e teria uma posição mais enérgica do governo brasileiro, porque isso, do Itamaraty, desculpa, porque isso é a expectativa com relação à atuação. A atuação do Itamaraty é na defesa dos interesses do Brasil e da sua população. Então ela nunca pode se sobrepor a posição de defesa de política, exceto se a gente estivesse numa situação de interno e que pudesse gerar aí algum impacto interno. Então, essa de fato, foi algo que saiu do que a gente conhece da atuação do Itamaraty para esse caso específico, enquanto política externa, enquanto posição com relação a Israel e a Palestina, a posição brasileira deve continuar sendo de exigir negociações, exigir que um cessar-fogo e a criação de um corredor humanitário e a necessidade de iniciar negociações para um Estado palestino, junto com o Estado israelense. Professora, eu gostaria que a senhora explicasse agora para a gente qual é o trâmite para que se faça o traslado de brasileiros, né, trazer brasileiros de volta, tanto de Israel como da faixa de Gaza, né, porque há dúvida ainda nas pessoas como que isso ocorre, né? Por favor. No caso de Israel, muito simples, é só ter autorização para que o- os aviões da FAB possam retirar essas pessoas. Então, aí tem uma parte logística, as pessoas precisam declarar que querem sair, entrar em contato com os órgãos consulares, entrar na lista, tem todo um trâmite interno para a retirada, mas a negociação ela é uma negociação com acesso ao aeroporto. Quando o aeroporto está fechado, a gente tem que esperar fora, mas e aí, como o Brasil e Israel têm uma relação é, uma relação política e diplomática, isso é mais fácil. Quando a gente fala sobre a situação dos brasileiros que vivem em Gaza, aí ela é mais complexa, porque Gaza sofre um cerco, o Brasil não tem como negociar com um grupo,
que a gente não está falando da autoridade palestina, que representa internacionalmente os palestinos, a gente está falando de um grupo de extremista dentro que domina a região. Então, o que o Brasil deve ter feito de negociação é tentado fazer uma saída via Israel muito difícil, porque isso implicaria aí na estratégia israelense, e negociar uma saída via Egito, e aí os canais não necessariamente vai ser com o governo egípcio só, mas também com os grupos que têm acesso. Então, por isso que o governo brasileiro que tem acesso ao Hamas. Então, por isso que o governo brasileiro fez uma negociação e anunciou que estava em negociações com a Irmandade Muçulmana, que é ligada a, em que o Hamas é ligado. Então, essa vai ser uma estratégia de saída desses brasileiros. Essa também é provavelmente a saída de outros estrangeiros e até dos palestinos, se a ONU conseguir criar um corredor humanitário para a retirada das pessoas que estão alojadas em áreas que são internacionais, como escolas, como hospitais. Então exige uma negociação e exige também uma operação logística diferente de quem está saindo de Israel. Bem, o conflito ele tem atores de outros países, né, que podem entrar. A senhora acredita que essa guerra ela pode ganhar conflitos globais, principalmente agora que os Estados Unidos enviou armamento para Israel? Sim e não. O conflito regional ele pode ganhar sim uma lógica regional se tiver a entrada do Hezbollah, e aí o Israel ataca o Líbano, ou se tiver a entrada do Irã. Aí isso geraria uma situação é, de instabilidade regional. Ela teria um efeito global se Estados Unidos, que já está enviando porta-aviões, que já está enviando armamentos para Israel, e apoia Israel na ofensiva, também entrar no conflito, porque isso aí vai mobilizar todos os países da região, os países árabes, bem como pode tornar ganhar uma dimensão global. Hoje o que se trabalha é que e Israel, Estados Unidos já afirmou que não vai mandar tropas, então não teria essa característica de ter um envolvimento de um terceiro país, mas vai dar apoio logístico e de armamentos para Israel. Então, hoje o contexto possível é de maior instabilidade e de escalada regional do conflito, se tiver essas implicações que eu falei anteriormente. Do outro lado, a gente tem uma lógica de internacional, de debates e discussões, e que aí sim as diferenças que hoje nós temos no mundo entre Estados Unidos, China, é, Índia, os BRICS, na sua grande totalidade, e Estados Unidos e Europa, isso também é mais um elemento. E a gente tem mais um elemento de instabilidade. A gente já tem uma guerra acontecendo no leste europeu, então, que já, que já coloca em oposição esses países. Então, seria mais um nível de instabilidade e mais um loco de instabilidade regional. Então nessa perspectiva, aí sim a gente tem uma ampliação global. Do ponto de vista militar, possivelmente a gente tem aí tudo depende da estratégia e de como quais outros países que vão entrar nas operações. Por favor, qual é o impacto do conflito nas eleições dos Estados Unidos? A senhora considera que o governo de Joe Biden falhou nessa seara internacional? Impacta muito. Por isso, Biden fez pronunciamentos
fez um pronunciamento acusando o Hamas, acusando o Hezbollah, então garantindo aí apoio a Israel, então porque isso tem um impacto doméstico, né? Também vai ser questionado sobre a sua política externa e como a sua política externa de aproximação com o Irã, descongelamento dos recursos iranianos, como a sua posição de criar e mediar os acordos com a Arábia Saudita geraram um ponto de fraqueza para Israel. Então, esse é um elemento presente. A gente tem que também lembrar que Israel, além da sua força junto à política americana, tem uma força junto a grupos da sociedade, da comunidade judaica nos Estados Unidos, que também pressionam os governos. Então, Israel é mais do que um tema de internacional, ele é um tema doméstico nos Estados Unidos também, em função da rede de apoios que existe associado da comunidade judaica, mas também das comunidades pentecostais que são fortemente de ligação com Israel. Então isso faz com que a dinâmica política acaba sendo afetada e o Biden sabe disso, que isso pode ter um efeito eleitoral. O Trump tem usado essa como um fator, mas não tem enfatizado tanto, porque na política com relação a Israel teve pouca mudança. Quem iniciou os acordos de normalização entre Israel e os países árabes foi o Trump. Então a estratégia que ele usou é, de aproximação e criar uma rede é, de países mais próximos a Israel também foi continuada, foi dada continuidade pelo Biden. Ah, o que o Biden tem de diferente do Trump é com relação com a política feita em relação ao Irã, que também já vem sendo discutida se os Estados Unidos não estariam criando um grande problema e de maior ainda desequilíbrio. O outro elemento que vai entrar na discussão eleitoral é que a política não só a guerra essa guerra, mas a guerra do Iraque é resultado do enfraquecimento do poder americano no mundo. Então isso seria mais uma evidência, como também já tinha sido a retirada dos Estados Unidos do Afeganistão. Então esses elementos vão ser explorados durante a campanha. Ainda não se sabe se o quanto isso vai gerar de impacto de fato eleitoral pelo tempo, né? A gente tem a eleição só o ano que vem, mas nesse momento já enfraquece, já gera. Agora, os republicanos também estão sendo acusados, porque ao destituir o presidente da Câmara dos Deputados, e aí você não tem um líder que possa falar dentro do Congresso e construir a narrativa e a posição contra o Biden, é também atribuído aos extremistas dentro da extrema-direita republicana. Então, também há uma crítica sobre porque a falta de uma forte liderança todos esses embates internos dentro do partido faz com que eles percam capacidade de atuação e se contrapor ao Biden. Então, a gente tem um cenário dentro dos Estados Unidos tão complexo quanto a gente tem em Israel nas disputas entre os grupos e a atuação. Então, essa é um elemento que pode sim ter um efeito, mas não necessariamente a gente vai ver isso lá no processo eleitoral. Que vai entrar na agenda eleitoral americana fortemente é a discussão econômica, então, e isso o Biden tem conseguido dar mais respostas do que os republicanos esperariam que ele pudesse dar. As agendas e outras agendas internas também vão acabar entrando, como a questão do aborto, a questão da saúde pública.
Então Israel, para o ano que vem, pode ser que seja mais um tema de disputa e polarização. E como a gente vê no Brasil, há também uma disputa, uma polarização entre grupos sobre a questão não só do apoio a Israel, mas de criminalização e as ações que são feitas no embate e no combate ao Hamas. Então, há alguns grupos, e isso tem sido questionado alguns grupos que questionam o Biden de como o apoio americano é, automático a Israel deixa de levar em consideração os pleitos dos palestinos. Então temos aí um cenário também muito polarizado nos Estados Unidos, na sociedade, no governo não, e a resposta do Biden foi apoiada também pelos republicanos. Com relação aos Estados Unidos e Europa conseguirem manter dois frontes de guerras, essa passou também a ser uma discussão, ah, mas nas últimas informações que foram dadas pelo governo americano é que Israel continuará recebendo os recursos que já recebe, tendo aí um adicional, e que esses adicionais não serão retirados, né, e não afetarão os recursos destinados para a Ucrânia. O que vai acontecer, e isso pode ajudar a Rússia, é a divisão de atenção. Quando você divide a atenção estrategicamente, isso pode fazer com que a Ucrânia tenha aí menos presença e menos apoio. Além disso, a Ucrânia consegue se manter com forte questões de recursos por estar muito forte, ter um forte apoio na opinião pública. Então, essa situação hoje, se tiver muito forte e muito apoio também para Israel, pode dividir aí e questionar a capacidade dos países de manter os recursos para duas áreas de instabilidade e conflito, sem falar todos os outros conflitos que surgiram e estão surgindo em outras regiões. Então isso acabaria levando aí a uma instabilidade. O que coloca importante nessa discussão é o quanto vai ser a capacidade da China de atuar e conseguir ser um ator importante dentro do Oriente Médio para conseguir trazer estabilidade. Se isso evoluir, ela não tem a mesma capacidade de investimentos militares e não tem assumido compromissos militares como os Estados Unidos assume, mas ela tem aí uma força de ser um contraponto aos Estados Unidos dentro do contexto regional. Então aí isso pode gerar uma nova lógica na disputa entre Estados Unidos e China. Bom, mais uma vez eu gostaria de agradecer muito a participação da professora Denilde Rosshacker, da ESPM, e agradeço também a sua audiência por nos acompanhar nesse programa dessa semana. Muito boa noite e até semana que vem. Um abraço.